pessoal, tudo bem? Meu nome é Túlio. No vídeo de hoje a gente vai comentar aqui fatos relevantes emitidos por vários fundos, dentre eles TRXF, HGRE e RECR. TRXF anunciando a venda de um imóvel, HGRE também anunciando a venda de um imóvel, porém com um prejuízo, e o RECR anunciando aí que executou uma garantia de uma dívida relevante do PL. Então, vamos falar de tudo isso, sem mais enrolação, começando aqui pelo TRXF. Então, ele anunciou a venda de um dos seus imóveis pelo valor de 36 milhões a serem pagos da seguinte forma: 23 milhões e 400 mil ali no momento da celebração da escritura definitiva de venda e compra, ou seja, 23 milhões e 400 mil à vista, 12 milhões e 600 mil em 10 parcelas mensais e consecutivas de 1 milhão 260, pagas ali mês a mês, devidamente corrigidas pela variação acumulada, desde que positiva, pelo IPCA. Bom, uma venda bem interessante então pelo TRXF. Eu soltei um vídeo dele bem recente, se vocês quiserem ver a análise do fundo. É um fundo que conta com uma alavancagem considerável, entretanto bem estruturada. De qualquer forma, o fundo precisa de um caixa para fazer frente às amortizações futuras. Então, eu sempre comentei da possibilidade de venda pontual de alguns ativos. Esse ativo em específico é o ativo do Grupo Pão de Açúcar ali na Vila Clementino, em São Paulo. Um ativo muito bem localizado, com um potencial de expansão ali ou de transformação desse imóvel no futuro para uma outra atividade. Logo, ele tem um valor agregado muito grande. Quem sabe aqui o TRXF no futuro comece a fazer mais e mais vendas, mais ou menos como o HGRU, né? Eles seguem linhas parecidas, compraram muitos imóveis de uma vez só e agora eles podem ir vendendo pouco a pouco, gerando lucro. Bom, nesse caso aqui, então, a gestora ela dá aqui um valor estimado do lucro a ser mensurado, que vai ser de 5 milhões de reais, ou seja, 42 centavinhos por cota. Obviamente que isso aqui vai ser apurado de acordo com o pagamento. Então, 12 milhões mais as parcelas aqui de provavelmente abril, maio e junho, vão ser apuradas no final do primeiro semestre. Então, ali a gente deve ter um dividendo extraordinário. E o restante vai indo dessa forma. Ele vai acumular para o segundo semestre, as parcelas e assim vai indo. O importante aqui, além do dividendo excedente e de uma excelente TIR aqui da venda do imóvel, que representou 19% ao ano, e também o valor de venda ser 8,6 superior ao valor do laudo de avaliação. Então, aqui é um ponto que eu sempre falo com vocês. O VP dos fundos de tijolo nem sempre é tão fidedigno. Ele pode ser maior ou menor, e cabe ao investidor saber avaliar esse VP. O TRXF é um que pode ter o valor deslocado para cima, assim como o HGRU, e essas vendas complementam. Mas o mais importante, além de tudo isso, é o seguinte: 5 milhões, então, vai ser de lucro e ele obrigatoriamente vai ter que distribuir para os cotistas, ali dentro do limite legal. Porém, 31 milhões voltam para o caixa do fundo, que ele vai ali deixar em caixa, muito provavelmente. O caixa está remunerando bem pela Selic estar alta, e é um dinheiro para ele fazer frente às amortizações quando necessário. Então é muito interessante esse movimento da gestora, principalmente fazendo vendas muito antes de precisar o dinheiro, para não ter que fazer aquela venda emergencial, que aí obviamente o valor vai cair. Pessoal, se estiverem gostando desse tipo de análise, deixa o like, se inscreve, batendo 1000 inscritos, conteúdo exclusivo no Telegram. Segundo fato relevante, a HGRE. Então aqui ele realizou a venda de um ativo localizado na rodovia Dom Pedro, ali na cidade de Atibaia. Então, o primeiro ponto aqui que eu tenho que destacar para vocês é que esse ativo está há muito tempo dentro do fundo, a gestão vem indicando que ela vai fazer uma reciclagem de portfólio e não necessariamente todas as vendas vão ser realizadas com lucro. Ele está fazendo alguns movimentos, e esse é um deles, que vai fazer a venda mesmo com prejuízo para sair de ativos que ele não entende ser mais core. Então, ele vai tentar focar, né, no prime do mercado, talvez ali São Paulo, as regiões mais bem localizadas, obviamente dentro ali do que ele consegue fazer. Então ele já fez algumas vendas em São Paulo, fez uma venda recente no Rio, apesar dela ter um lucro, se você considerar a correção monetária, não vai ter. E aqui, essa é mais uma venda que não tem lucro. Então vamos lá, no dia 17 de fevereiro, o fundo havia assinado um MOU com um potencial comprador. Ele coloca aqui que tinha um período de exclusividade para análise dos documentos. Um dos locatários exerceu o direito de preferência para a aquisição do imóvel. Esse imóvel aqui conta com mais de 26.500 metros quadrados,
e hoje ele está ali 84, 85% locado. O preço total da venda foi de 30 milhões e 500 mil reais, equivalente a um preço médio, né, um valor médio de R$ 1.148 por metro quadrado, um valor bem mais baixo, por exemplo, quando a gente comparar o Rio, da última venda que ele fez. É claro que a gente tem que considerar que Atibaia é uma cidade do interior de São Paulo, mas é um valor, né, baixo. Então aqui, parcela inicial 7 milhões e meio à vista, parcelas intermediárias 10 milhões em 10 parcelas, depois ele tem uma parcela única de 3 milhões e depois ele tem mais 10 parcelas de 1 milhão. Obviamente todas essas parcelas serão corrigidas pelo IPCA desde que a variação seja positiva. O preço, sem considerar as futuras correções, é 12,1% inferior ao valor contábil do imóvel e também 6,2% inferior ao investimento total no imóvel. Ou seja, o fundo teve aqui um prejuízo de mais de 2 milhões, que representa 0,17 centavos por cota. Então, um prejuízo aí relevante. A taxa interna de retorno foi positiva em 4,1, porque a TIR ela considera não só ali a venda, né, com ganho ou com prejuízo de capital, mas também o recebimento de aluguéis durante o período, eventuais investimentos que você fez no imóvel, reformas, enfim. Então aqui deu uma TIR positiva, mas o resultado contábil foi negativo. E o fundo aqui informa que ele vai deixar de receber o valor mensal aqui de 215 mil, que dá mais ou menos 2 centavinhos por cota. Pessoal, quem é cotista desse fundo, pelo que eu estou acompanhando nos grupos, está um pouco bravo, um pouco receoso com a CSHG por fazer esse movimento. Entretanto, é um movimento que eles vêm falando em todos os relatórios gerenciais. Vou trazer vídeo atualizado nesse mês ainda, mas para quem quiser também tem um vídeo do mês passado que a gente consegue ler muito claramente no relatório a gestão direcionando para esse caminho de vendas, com lucro ou com prejuízo. Agora é ver o que a gestão vai fazer com esse dinheiro, quais vão ser os próximos passos e dá para recuperar esse prejuízo no médio prazo. Bom, vamos para o REC-R. Talvez aqui seja a informação mais interessante do dia. Então aqui ele soltou um fato relevante, que o CRI em série única que é do Morumbi Plaza vinha com problemas, a gente vai olhar um pouquinho no relatório. Então ele foi quitado através da outorga pela devedora em dação em pagamento da dívida do montante de 75 milhões, através dos imóveis objeto das matrículas, e aqui ele coloca todas as matrículas do Registro de Imóveis de São Paulo. O fundo informa que já iniciou os esforços para venda ou locação dos imóveis. Bom, então aqui eu estou olhando o relatório do mês passado, tá? Fevereiro. Eu vou trazer vídeo o quanto antes do REC-R, aqui do relatório de março, que eles já soltaram. Vou fazer algo bem legal, avaliando esse ativo que entrou para dentro do fundo. O fundo é um fundo de papel, mas ele executou a garantia da dívida. A dívida que a gente olhando aqui no relatório do mês anterior representava 2,6% do PL. Para quem está acompanhando, o REC-R estava com problema em 4% do seu PL. A gente consegue ver aqui 2,6, 0,1 e 1,3. E agora ele resolveu esse problema que era o maior problema. E no mês passado, para quem está acompanhando aqui os vídeos, eu já tinha dito que eles deixaram bem claro aqui que o CRI teve seu vencimento antecipado, uma das garantias era a alienação fiduciária de imóveis e que eles estavam em negociação com o devedor. Negociação essa que gerou esse fruto, né, de ter ali o pagamento do CRI através da dação em pagamento com o ativo. Olhando aqui a lista de ativos do fundo no mês passado, a gente consegue ver que o Morumbi Plaza ele tinha aqui emprestado pelo fundo, né, mais de 66 milhões. E o fundo, obviamente, tinha os juros a receber, então por isso que consta aqui 75 milhões. Bom, o ativo entrou para dentro do fundo. Obviamente, a partir de agora, a gestão tem dois caminhos, que é fazer a venda, e aí a gente vai ver qual foi o potencial da gestão de avaliar o risco do CRI. Em que sentido? O CRI deu problema. Ok. O imóvel veio para dentro do fundo. Ok. Agora, caso o fundo consiga vender, qual vai ser o preço? Vai ser, por exemplo, de 50 milhões? Então teremos um prejuízo. Por outro lado, vai ser de 100 milhões? Teremos um ganho. Tá? Lembrando que o imóvel entrou para dentro do fundo e agora ele é do fundo. Então, se ele vender ele com lucro, fica pro fundo. E qual é esse imóvel? É uma laje corporativa localizada aqui, ó, na Avenida Doutor Shukri Zaidan. Para quem não conhece, é uma região que muitos fundos de lajes corporativas têm imóveis, JSRE, tem alguns outros fundos. É uma região boa, não é a Prime de São Paulo. O imóvel é bom,
não é excelente, classificação aqui é BB, não é um AAA, por exemplo. Enfim, tem coisas boas e tem coisas ruins, mas acredito que a gestão vai conseguir recuperar esse dinheiro, talvez até com um ganho. Amanhã eu vou tentar soltar um vídeo do HiQR bem legal mesmo, analisando todo o relatório inicial, mas focando muito na análise desse ativo, porque é algo diferente, algo que a gente não costuma ver nos fundos. A gente vê muitos fundos de CRI, a gente vê eles dando problema, mas uma garantia ser executada é muito interessante para aprendizado. Então, você tendo ou não esse fundo, é interessante ver como que funciona. Tá? Lembrando que o fundo ele vai, obviamente, fazer a venda ou alocação no médio prazo. Então, a gente vai ter que continuar acompanhando isso nos próximos vídeos. Beleza, pessoal? Se vocês gostaram, então deixa o like, se inscreva. Link para o Telegram está na descrição e no primeiro comentário fixado. Beleza? Valeu!